Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos. Que nós possamos estar bem nesses tempos que a gente vive atualmente, né? Queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente dar início ao culto, curvar a sua cabeça e adorar a Deus. Senhor Deus e Pai, queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus grandioso e eterno Deus, Papai. Aquele quem nos sustenta, quem nos mantém, aquele quem vai nos levar adiante também, Papai. Aquele é quem nós temos total dependência, Senhor, total dependência, Senhor, seja financeira, saúde e ainda mais espiritualmente, Jesus. Papai, que nós possamos encontrar em Ti nessa noite alegria, no meio da adoração, no meio do louvor, a Ti nós possamos encontrar o prazer, nós possamos, Papai, sentir realizados por estar adorando o Deus eterno, maravilhoso, grandioso, que é o Senhor, Papai. Por isso te pedimos, Papai, que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, Papai. Enquanto isso, peço para que o Senhor, com Tua graça e misericórdia, venha nos visitar onde estivermos, Senhor, com o Teu doce Espírito Santo, com a Tua doce presença, com o Teu sobrenatural também, Papai, em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o Teu nome, eu louvarei. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o Teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Exaltado é o Senhor. Nada é igual ao Teu redor, tudo se faz com Teu olhar. Todo o universo se formou no Teu
falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao teu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no teu olhar. E todo o universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao teu. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao teu. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Deus tão grande, tão inexplicável, é esse Deus do qual nós dependemos, pelo qual nós vivemos. É tu, Senhor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência, acreditar em ti,
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça o Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor, com teus braços de amor. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, oh Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me. Sinta Ele te abraçar. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Boa noite, meus queridos. É muito bom estar com vocês. Quero desejar que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, esteja em cada lar que está ouvindo, que está participando desse culto hoje. E reafirmar para vocês que é muito bom estar, ainda que virtualmente, um pouco mais próximo de cada um de vocês. Eu que já estou aqui por causa da idade, né, vai chegando, e nessa crise eu sou do grupo de risco, então a gente está aqui
meio que aprisionado dentro de casa, sem sair, distante de netos, distante de todos. Mas vamos lá, vamos em frente, crendo que o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos e, ainda que em momentos difíceis, vamos louvar, vamos cantar, vamos glorificar o nome do Senhor, sabendo que Ele está acima de tudo e acima de todas as coisas. E nada acontece sem que Ele permita, né? E esses momentos difíceis nos faz lembrar de passagens bíblicas que nos faz recordar de momentos difíceis que irmãos da história distante nossa, né, do início, desde lá de Êxodos, também passaram momentos difíceis, né? E esse tempo de isolamento às vezes nos leva a meditar um pouco mais do que o normal, do que o costume. E meditando na palavra, aproveitando esse tempo, né, a gente, por não poder sair, tem mais tempo até para refletir. Outras coisas externas não nos atrapalham tanto, né? E nos dá tempo para essa reflexão. E nesse tempo eu estava me lembrando da época que Moisés foi enviado por Senhor para libertar o povo do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, e teve aquelas pragas todas, e ali no capítulo 11 de Êxodo ele fala da libertação, da praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, né? E todos os primogênitos, desde animais, iria passar o anjo da morte e todos iriam morrer. Mas aqueles que tivessem, Deus falou, marque com sangue das ovelhas, sangue de ovelha, né, nos umbrais da porta, onde tivesse sangue, a morte não vai entrar. E assim foi feito. E à meia-noite, o anjo da morte começou a passar ali no Egito e os primogênitos começaram a morrer. E eu fico imaginando aquele povo lá dentro das suas casas, no isolamento, junto com a sua família, né, ouvindo os gritos, o choro de parentes que estavam perdendo seus primogênitos, e eles ali dentro daquela casa, dentro da casa deles, imagino aquela angústia que eles podiam estar passando, às vezes até pensando, será que Deus vai nos preservar mesmo? Será que aquilo que Deus falou vai acontecer? Nós vamos estar livres disso? E os gritos acontecendo, né? E o choro aumentando. E quando amanheceu o dia, que passou todo aquele momento, onde todas aquelas pessoas lá fora estavam chorando, o povo de Deus foi preservado. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então vamos crer que Deus está cuidando de cada um de nós. Mas o que eu quero trazer para nós ainda um pouco mais hoje é no Novo Testamento, ali no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, logo depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus se reunindo ali com aquele povo, a palavra de Deus que tinha uma multidão, diz que tinha uma multidão de gente ali ouvindo, participando daquela multiplicação dos pães, daquele momento ali de milagre que aconteceu ali. E a partir do verso 22, Jesus falou para os seus discípulos assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. Então Jesus disse para os seus discípulos: olha, pega o barco, vai para o outro lado, enquanto eu despeço essa multidão aqui. Né? E os discípulos, e no versículo 23 ele diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já
tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, Jesus disse para os seus discípulos: vão para outra banda que eu vou despedir o pessoal aqui. E diz a palavra que assim ele despediu a multidão, despediu aquela multidão de pessoas que estavam ali junto com ele. E terminando isso, diz a palavra que ele subiu ao monte para orar, como ele sempre fazia. E já era tarde, e a noite chegou, e o barco estava já no meio do mar. E diz a palavra que um barco estava no meio do mar, no versículo 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora você imagine ali os discípulos de Jesus no barco, o vento forte, aquelas ondas fortes acontecendo, o barco balançando, o medo que poderia estar ali, a resistência. Quando diz que o vento era contrário, ele estava dizendo que algo ia contra a normalidade do fluxo que eles estavam andando. Eles iam para o lado e o vento estava batendo forte, contrário à normalidade do momento. As ondas eram fortes, assim como nós estamos vivendo hoje. O vento hoje está contrário. O vento hoje está muito forte, as ondas estão muito fortes, o barco está balançando, muita coisa está acontecendo. Aqueles discípulos de Jesus estavam alarmados, com medo, preocupados. O que poderia acontecer? Será que o barco ia afundar? Será que eles iam morrer ali? Assim como hoje. Quantas coisas estão acontecendo? Quantas ondas fortes estão batendo no nosso barco? Quantas notícias ruins. Nós temos ouvido tantas coisas na mídia, vendo jornais, na televisão, enfim, em todos os recursos de notícias que nós ouvimos, fala de empresas que já estão fechando, medo do desemprego tomando conta do nosso lar, tomando conta da nossa vida, tomando conta dos nossos pensamentos, jornais noticiando morte no mundo todo, as notícias às vezes são muito desencontradas, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, fake news, notícias falsas, projeções alarmantes de mortes, dessa enfermidade se alastrando, brigas, as violências domésticas começaram a aumentar, porque as pessoas vão ficando dentro de casa, muito junto, aí começa a haver desavenças, discórdias, enfim, tantas coisas estão acontecendo. O medo, o pavor, começa a tomar conta do coração, da mente das pessoas, e aí começamos a ficar sem rumo, olhando para aquelas ondas gigantes, o vento batendo, açoitando, assim como os discípulos estavam naquele barco. E diz a palavra que na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Agora você imagina a situação daqueles homens. Dentro daquele barco, as ondas batendo no barco fortemente, o barco balançando, de noite, escuro, e de repente eles começam a ver um vulto caminhando sobre as águas, sobre o mar. Eles ficaram assustados. Será que é um fantasma? O que é isso? O que está acontecendo? Começaram a ter uma visão, e essa visão estava trazendo pavor a eles. Medo. Mesmo dentro do barco. Eram discípulos de Cristo, assim como nós hoje. Nós estamos dentro do barco, estamos dentro da igreja. Mas o vento está muito forte, e isso às vezes abala, isso às vezes traz medo, traz receio
do desconhecido, do que pode vir ali na frente. E nesse momento, Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas Pedro respondeu para ele dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Você imagina a situação, aquela confusão toda. Pedro e os discípulos ficaram problemáticos. Será que é Jesus mesmo? Será que Jesus está no controle dessa situação? Hoje nós podemos dizer isso também. Ainda que nós estejamos lendo a palavra, ainda que nós estejamos participando, às vezes, de cultos, declarando a nossa fé no Senhor, nesses momentos de crise, quando as ondas estão açoitando, notícias ruins, notícias de morte, amigos enfermos, amigos internados, outros, às vezes até sofrendo morte de amigos, de família, de pessoas conhecidas, e o vento está contrário, de repente nós paramos e podemos dizer assim: será que Jesus realmente está nesse negócio? A palavra de Deus está dizendo que Jesus caminhava por cima do mar, por cima das águas, por cima das ondas agitadas, por cima daquelas circunstâncias anormais que estavam acontecendo nas águas, nas tormentas. A mesma coisa hoje. Nós estamos passando por todas essas lutas, essas dificuldades. Mas nós olhamos e Jesus está andando, está acima de todas essas situações. E nós precisamos estar olhando para Ele, não tirar os olhos dele, crendo que Ele é a nossa salvação. Nele está a nossa esperança. E Pedro, naquele momento, falou assim: é o Senhor mesmo, Jesus. Se é o Senhor mesmo, me faz caminhar. Ele disse assim: me faz ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Naquele momento ele creu: é Jesus. A fé aumentou. E ele desceu do barco e começou a caminhar por sobre as águas. Às vezes nós oramos, nós buscamos, alguém ora por nós, e nós começamos a ler a palavra do Senhor e a fé começa a aumentar, e naquele momento nós nos sentimos fortes, começamos a caminhar por cima dos problemas, além daqueles problemas. Aquilo não está abalando, mas as ondas começaram a agitar, as ondas continuavam fortes, e as ondas batiam, passavam na frente, diante de Pedro, e assim como hoje, as notícias começam a vir e cada vez mais as pessoas dizendo: olha, o pico dessa enfermidade vai ser tal dia, o pico vai ser assim, as coisas vão ser dessa forma, está havendo muito desemprego, milhares de desemprego, vai acontecer tantas situações no mundo jamais vista em toda a humanidade, em todo o tempo da existência dessa terra. E as ondas crescendo, crescendo, e Pedro caminhando por cima das águas. De repente, Pedro começou, as ondas eram tão fortes que passava na frente de Jesus, assim, começou a ofuscar a vista de Jesus, de Pedro sobre Jesus, e Pedro começou a olhar para aquelas ondas e ele começou a afundar. Porque ele começou a olhar mais para as ondas, mais para aquelas ondas que estavam fortes, agitadas, e perdeu o foco. Perdeu o foco de estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem a nossa salvação. E aí Pedro, e diz no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. Salva-me. Quantas vezes nós estamos gritando: Senhor, salva-me. Eu sei que o Senhor está aqui, mas as ondas estão muito fortes. A onda, o vento está muito forte. Eu não estou aguentando, Senhor. Eu estou perecendo. As coisas estão difíceis dentro de casa. Eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo, Senhor, dessa enfermidade alcançar um familiar meu, um parente meu. E Jesus estendeu a mão para ele,
segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E a palavra de Deus diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja bem, naquele momento, onde Pedro, isoladamente, desceu do barco e foi ao encontro de Jesus, o vento era forte. E ele, a palavra de Deus diz que ele começou a ficar com medo. E começou a afundar e clamou a Jesus. Jesus estendeu a mão, segurou na mão dele. E levantou. E o levantou, e o segurou, e o levantou. E diz a palavra que, entrando, e quando eles subiram ao barco, acalmou o vento. Muitas vezes, querido, nós queremos caminhar sozinho, ainda olhando para Jesus, dizendo: eu tenho fé, eu vou caminhar, mas as ondas são fortes, isoladamente. Nós nos sentimos, nós somos fracos, porque nós fazemos parte de um corpo. Então a palavra de Deus diz que quando eles subiram, Jesus junto com Pedro, subiu no barco, acalmou a tempestade, o vento acalmou. Todos juntos dentro do barco, com Jesus. Ali no barco estavam todos os discípulos de Jesus. Os discípulos dele estavam ali presentes, estavam ali naquele lugar. E Pedro se isolou. Quando nós achamos que caminhando só nós vamos vencer, nós somos algo fácil para o inimigo encher a nossa cabeça de mentiras, porque ele é o pai da mentira. Colocar situações que às vezes o medo começa a tomar conta de nós, porque nós estamos caminhando ali, ainda que eu possa declarar a minha fé, mas sozinho eu me enfraqueço. Mas quando nós, como igreja, como corpo de Cristo, caminhamos juntos, com a mesma fé, com a mesma determinação, um orando pelo outro, cobrindo ao outro, a hora que um está ali se enfraquecendo na fé, o outro está animando, somos igreja, ali Jesus está junto conosco, porque a palavra de Deus, ela nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor. Então é tempo da igreja estar unido, é tempo de caminharmos juntos, é tempo de orarmos juntos, de cobrirmos a vida um do outro, de caminhar, porque Jesus está dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Assim como aquele povo do Egito, que ungiu os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro, eu e você, nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, para nos guardar, para nos proteger. Assim como aquele povo, às vezes, não sabia o que estava acontecendo do outro lado, sem notícias de vizinhos, de amigos, de parentes que moravam em outros lares, em outras casas. Assim, às vezes, nós estamos hoje, porque nós não podemos sair, nós estamos de quarentena. Nós devemos crer e orar, estar junto, como igreja, como nós estamos fazendo ainda, usando virtualmente. Mas nós estamos caminhando junto, então não tente se isolar, não saia sozinho, ainda que a sua fé esteja grande, porque a tormenta pode enfraquecer a sua fé. Então vamos caminhar junto. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem logo ao amanhecer. E o amanhecer está próximo, o nosso amanhecer é Jesus Cristo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Isso vai passar, a tempestade vai passar. O Senhor está conosco. Ele anda por cima das tempestades, ele anda por cima do mar, por cima da dificuldade. Não perca a visão de Jesus. Não perca, não tire o foco. Não tire o foco. Não mude o foco. Não perca o foco. Olhe para Jesus. Que essa tormenta vai passar. Tu e tua casa será salva. O Senhor está contigo. Alegrai-vos no Senhor. Cante, declare salmos, declare palavras, mande versículos para os irmãos de ânimo,
Não se deixe levar pelas mentiras, pelas notícias que estão rodando aí fora, porque o nosso ânimo vem das boas novas do Senhor. A notícia que devemos receber, ela vem da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele está conosco. Não temais. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, momentos de tormenta, Senhor, momento de dificuldades, isolados, Senhor. Às vezes nessa quarentena, Senhor, nos sentimos só. Ainda que tenhamos hoje, Senhor, essas condição de falar Jesus por telefone, por imagem, mas às vezes nos sentimos só. O temor começa às vezes a tomar conta do nosso coração, Senhor, com medo de perder o emprego, Senhor, do sustento da família, as enfermidades, as notícias difíceis começam a açoitar, Senhor Jesus, nos açoitar como as ondas e os ventos contrários sobre as nossas vidas, Senhor. Isso às vezes nos traz medo, assim como Pedro clamou ao Senhor que estava com medo, pedindo socorro. Assim como a igreja, nós clamamos ao Senhor, permaneça conosco. Ajuda-nos, Senhor. Segura na mão daqueles, ó Deus, que estão se sentindo afundando, que estão se sentindo, Senhor, enfraquecido, que estão, Senhor Jesus, sem força às vezes para prosseguir, com medo do amanhã, com medo do futuro, Senhor. Da insegurança. Senhor, acrescente fé ao coração de cada um, que todos possam ouvir a Tua voz dizendo, tem bom ânimo, que todos possam sentir o Seu abraço, possam sentir o Senhor carregando, o Senhor segurando forte na mão, assim como o Senhor segurou a mão de Pedro. Segure a mão dos nossos irmãos, segure a mão, Senhor, e venha para dentro do barco conosco, porque é assim que nós queremos andar unidos. Não permita, Senhor, que de nossos lábios saiam palavras, Senhor Jesus, de desespero, palavras, Senhor Jesus, de desânimo, palavras, Senhor Jesus, que possa causar medo nas pessoas, notícias ruins, notícias de morte, que de nossos lábios saiam apenas palavras de vida, palavras de ânimo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a declarar a Tua palavra, a declarar as Tuas promessas, boas novas para os desesperados. Senhor, que as marcas do sangue do Cordeiro permaneça firme sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos levar a Tua palavra, que todos possam ver a diferença. Todos possam ver, Jesus, que ainda que estejamos no meio de uma tormenta, o nosso barco está seguro. E aqueles que estão de fora possam ver isso, Senhor, não para a nossa glória, mas para que eles também possam, Senhor Jesus, crer no Senhor e Te receber como único Deus e Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Deus, que nós tenhamos olhos para ver esse momento como um momento de libertação, assim como aquele povo ali no Egito, Senhor, logo após a passagem do anjo da morte dos primogênitos, eles foram libertos, Senhor, do cativeiro, Senhor Jesus, da escravidão do Egito. Então, Senhor, que todo o Seu povo, nesse momento, possa olhar para essa situação, Pai, e ver como um momento de cura, um momento de libertação do cativeiro, momento de mudança de atitude, momento, Senhor Jesus, de caminhar em direção à terra prometida. Então, Jesus, que a Tua bênção, a Tua paz esteja sobre cada casa, cada família, Senhor, que está nos ouvindo, cada um do Teu povo, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que eles possam sentir a Tua mão segurando na mão deles e colocando de pé, e ouvindo a Tua voz declarando,
Tende bom ânimo. Sou eu. Não tema. Sou eu que estou acima dessas circunstâncias. Não tema. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe. Amém? Boa noite, queridos.